Salve, salve! Sejam bem-vindos, pessoal, ao canal. Mais uma vez aqui é um imenso prazer estar podendo compartilhar algumas dicas, alguns bons livros com vocês. Muito feliz, tenho estado muito satisfeito de estar aqui com esse novo projeto com vocês. É realmente um grande prazer poder compartilhar, fazer algumas das coisas que eu mais gosto, né? Que é falar sobre bons livros, né? Com amigos. Então, estou aqui mais uma vez, me dispondo a compartilhar com você um dos grandes livros que eu já li, tá? Hoje é um livro mais levinho, um pouco mais de fama, um nomezinho até meio besta, né? Pode até parecer infantil e tal, mas é um livro show de bola. Que é O Jeito Harvard de Ser Feliz. Você não precisa ter sucesso para ser feliz, mas você precisa ser feliz para ter sucesso. O curso mais concorrido da melhor universidade do mundo. E, velho, esse livro é o seguinte, esse livro é um livro famoso, né? De certo modo, ele tem bastante venda aí, se você for ver na Amazon, né? Nas categorias, nas livrarias, cultura, leitura, qualquer outra livraria que você for ver. E realmente é um livro incrível, né? Ele é um livro que, na verdade, nasceu de um curso que está bastante famoso e concorrido em Harvard. Salvo engano, ele tem até o curso dele tem, acho que é todo em inglês, não sei nem se tem legenda. Eu não fiz, tá? Mas acho que ele tem até digital, gratuitamente. Mas é um curso bastante concorrido, em que se fala sobre exatamente felicidade, né? E aí, O Jeito Harvard de Ser Feliz veio como uma grata surpresa, porque é daqueles livros que, assim, quando tá muito no hype, muito famosinho, muitas das vezes e o título meio trash, assim, meio besta. E aí eu falei, pô, não, nem vai ser nada demais e tal. E realmente o livro não é um baita, pô, super incrível, maravilhoso, transformador, não. Mas é um livro besta, é um livro pequeno, é um livro que traz algumas coisas de cunho científico, mas em geral a leitura dele é bem leve. Tá? E pra você ter noção, ó, eu fiz anotações aqui pra vida, que eu guardei aqui, deixei salvo um papelzinho aqui dentro do livro para de vez em quando eu retornar. E basicamente, velho, ele se divide em 7 aspectos da vida e aspectos por trás da psicologia da felicidade, né? E que seriam o seguinte, né? Ele coloca aqui, na verdade ele divide em 3 partes, né? Mas a segunda parte é onde ele fala os 7 princípios. A primeira parte ele fala de prática, só isso. Aí ele vem com os 7 princípios, tá? E a terceira parte ele fala o efeito propagador. Espalha o benefício da felicidade no trabalho, em casa e por toda parte. E aí meio que é aquele arremate, né? Mas assim, em essência o livro são os 7 princípios. E o que é que eu poderia dizer, né, de cada um dos princípios? Eu já vou partir logo para os princípios, que é uma coisa bem direta, assim, para cortar o tempo de vocês. E é o seguinte, primeiro ele fala sobre o benefício da felicidade, né? Isso aí, de um ponto de perspectiva da saúde, né? O como isso faz bem, tá? No longo prazo. E aí ele fala de você algumas coisas, né? Ele fala, pô, adote gestos conscientes de bondade, né, com o outro, porque isso te faz bem. Encontre algo pelo que aguardar com expectativa. Então, algo que, pô, te deixa animado e gera aquele reforço positivo de você estar na expectativa boa. Aí ele fala de você, pô, encontre espaço para meditar, para exercitar, para colocar em prática pontos fortes seus, né, de repente, que às vezes a gente não encontra espaço dentro do dia a dia. E para você, tipo assim, né, injetar positividade no seu ambiente, colocar coisas boas no seu ambiente. E outra coisa legal que ele fala também sobre você gastar dinheiro fazendo coisas, né? Que às vezes muita da gente se pega gastando dinheiro comprando, adquirindo itens, né? E não tendo experiências, realizando alguma coisa, viajando, comendo alguma coisa diferente, indo em um parque, fazer coisas, né? Sobre fazer coisas. E aí ele fala muito sobre o benefício por trás da felicidade nesse primeiro princípio. O segundo princípio, até é engraçado falar, ele fala o ponto de apoio e a alavanca, né? Ele fala sobre você mudar como você vê as situações.
porque isso, assim, seria importante da perspectiva que no médio prazo, quando você vai observando, você vai percebendo que você passou a enxergar as situações de maneira diferente, isso te faz bem. E ele faz a analogia da alavanca, no sentido de que a alavanca, a depender de onde você pegar na alavanca, o esforço vai ser maior ou menor, né? E que se você mudar o ponto de apoio, né, no sentido de mudar a percepção, mudar o ponto em que você pega a alavanca, na analogia, você muda a realidade e a sua sensação com relação aos eventos que acontecem na sua vida. E aí ele fala, né, sobre você ter mais prazer e o mais prazer vai gerar mais resultado. Aí fala de algumas coisas, de profecia de que autorrealizável, né, essa coisa de que você crer de fato que você é capaz, que você tem condições, né, essa coisa assim de uma visão ilimitada, né, das suas oportunidades, possibilidades, etc. Aí ele vai para o 3, né, que é o princípio do efeito Tetris, que ele brinca, que muitas das vezes, né, se a gente se pegar no dia a dia, você chega no fim do dia e se alguém te perguntar o que é que aconteceu, se duvidar, você fala sobre algo de ruim que aconteceu. Ou muitas das vezes é aquilo que marca o seu dia. É algo negativo. E isso faz parte, acho que, da nossa evolução também, a maneira como a gente lida com as situações, que a gente aprende, que a gente olha para as situações que aconteceram de perigo e que a gente reflete sobre aquilo. Mas que é interessante que você exercite, às vezes até botar num papel, para você listar 3 coisas boas que aconteceram no seu dia. E ele fala de efeito Tetris no sentido de que é como se você, quando vai olhar, porra, não foi que valeu a pena no meu dia, o que é que fez meu dia valer a pena? 3 coisas. E aí você vai, porra, não, isso, e eu já fiz esse exercício. Num primeiro momento, aquilo é difícil, às vezes até, pelo menos para mim foi. E no segundo, terceiro momento, lá na frente, você faz isso com uma certa facilidade e isso já passa a ser um olhar seu, até tipo assim, pô, com determinada situação você está no ambiente de trabalho, eu dei uma risada lá com a galera porque contaram uma piada, porra, aquilo ali eu olho e já falo, porra, não, isso aqui foi massa. E aí você já se atenta que existiram momentos no seu dia que foram momentos legais, né? Momentos bons e tal, momentos que fizeram você se sentir bem. Aí ele faz algumas analogias aqui, né, de percepção, o efeito Tetris no sentido de percepção seletiva, de que você tem que querer ver aquilo para você realmente enxergar com mais clareza e passar a ter uma sensação, uma emoção atrelada àquilo positiva, né, no seu dia a dia. E aí ele fala sobre lentes rosadas, né, que tipo que se conecta com o ponto anterior, de mudar um pouquinho como você descreve as situações, de como você vê a situação, né? E aí de você não focar tanto nos riscos e nos problemas e nas possibilidades que tudo aquilo que está ao seu redor te permitem. Aí o quarto princípio, quando ele parte para encontrar as oportunidades nas adversidades, né? Ele fala sobre a capacidade que algumas pessoas, né, têm de ter fé na sobrevivência, fé na superação, fé que vai encontrar uma outra forma, uma outra saída, um caminho oculto, entendeu? Então, que nos momentos de dificuldade isso é muito importante, de que você mantenha uma crença, uma fé, seja lá qual for que você a sua fé, mas que você tenha uma fé em algo maior, na sobrevivência, na superação, e de que você vai conseguir alterar os fatos. E esse estilo positivo de interpretar os adversários e se enxergar lá na frente faz com que você sei lá, seja capaz de sair melhor daquelas situações, que você consiga um pouco mais moldar seu destino, as coisas que acontecem com você, e principalmente ter uma percepção de mais aprendizado das coisas, né? Nesses momentos de dificuldade que todo mundo passa em menor e maior escala na vida, e que isso facilita até a sua capacidade de se recuperar mais rápido, assim, né, emocionalmente. Etc. Aí o quinto é legal, esse princípio do círculo de Zorro, que ele brinca, que às vezes, né, a gente quer transformar determinadas coisas que a gente passa a olhar para nossa vida e falar, pô, velho, isso aqui devia ser diferente, pô, eu não tô me alimentando bem, pô, eu queria estar mais, sei lá, atlético, pô, não queria estar gordinho do jeito que eu tô, seja o que for, velho, que você fale, sabe? E aí ele fala sobre quanto é importante as pessoas que conseguem fazer a analogia
analogia do círculo Zor, né? Um círculo por vez, né? Que até para arrumar uma casa, se você disser assim, porra, não, eu vou arrumar esse cômodo. Às vezes você, no meio do caminho, ou às vezes você fala assim, não, vou arrumar aquele cantinho dos brinquedos aqui do meu filho. Às vezes, quando você está no meio do processo, você está executando aquilo, né? Você está arrumando ali, às vezes você ganha o ímpeto que você precisava para arrumar o quarto inteiro. E quando você está arrumando o quarto inteiro, às vezes você ganha o ímpeto que você precisava para arrumar a casa, tá? Então, o quanto você também se conectar nessa ideia do círculo por vez, e se você for fazer academia, no sentido, pô, não, se sentir bem no seu dia ali de você chegar e você, pô, não, hoje eu vou malhar, amanhã eu não sei, mas hoje, pô, eu vou descer, eu vou fazer uma corrida, eu vou malhar, vou chegar em casa, vou comer um alimento nutritivo, sabe? E o quanto essa capacidade de você por direcionar a sua energia para o momento presente, né? Porra, não, eu vou fazer só esse ponto. E naquele ponto você se dedicar e você se entregar, e aí o como isso, quem tem essa capacidade, né? Ele faz analogia, né? Pô, não se corre uma maratona em alta a toda a velocidade que você tem, né? É uma coisa, né, cadenciada. Aí ele fala sobre o quanto é legal ter, de repente, metas moderadas, né? Que você coloca ali, estabeleça uma coisa que entusiasme, não, enfim, ele fala algumas outras coisas, né, sobre limitar o tempo, né, fragmentar algumas coisas e dizer assim, pô, não, eu tenho esse problemão para resolver, vou dividir em 10 partes aqui. E aí você vai uma coisa por vez, pô, eu vou dedicar tal tempo para fazer isso. Depois também vou dar uma pausa, vou me afastar daquele problema e deixar as coisas um pouco de stand-by. Deixar processando aquilo ali de algum modo, às vezes encontrar uma outra saída quando você estiver num momento relaxado, de descanso. Então, assim, como isso também, as pessoas que conseguem trabalhar mentalmente dessa forma, como aumentam a sensação de felicidade e bem-estar. Aí ele fala da regra, o princípio 6 é a regra dos 20 segundos, tá? Que é sobre você colocar o caminho, às vezes você dormir com a roupa de ginástica. Ou seja, você já antecipou que amanhã você vai malhar e é ao ponto que você já tá com a roupa de malhar, você não tem nem por que nem botar roupa. Claro que é uma loucurazinha, né? O exemplo. Mas a ideia é que você afaste coisas que você, né? Hábitos, por exemplo, não, pô, eu tô querendo estudar, mas a televisão super consome meu tempo. Caramba, se você tirar a televisão, sei lá, do quarto, em qualquer outro lugar da casa, desligada, fora da tomada. Talvez só o esforço de você poderia chegar lá de noite, pegar a TV, levar para o seu quarto e botar para funcionar. Mas às vezes só esse esforço já faz com que você quebre o padrão. E aí de repente de você, sei lá, se você, seu marido, sua esposa chega antes em casa e disser assim, pô, não, eu tenho que estudar, né? Aquela coisa. Deixa a mesa toda bonitinha, toda pronta, deixa seu módulo ali, seu livro, sei lá, já no lugar. E quando você chegar em casa, você sair do banho, você vai ter combinado com sua esposa, ela vai fazer um cafezinho para você, vai botar ali na mesa. Ou seja, tudo sendo facilitado, né? Por isso que a brincadeira da regra dos 20 segundos, né? Que ele fala de você colocar o caminho mais desejado por você, né? Para a criação do hábito, como um caminho de baixa resistência, em que você não tem dificuldade por fazer, sabe? Em que as coisas de maneira bem fácil, para aquilo ali, você colocar a barreira entre qualquer tipo de vício, qualquer hábito negativo, e você conseguir facilitar todo o processo para você estudar, para você estudar não, para você, coisas que você queira, né, adotar como hábitos positivos, né, por exemplo, se você tem um chocolate em casa, facilita que você coma, mas se você tem chocolate amargo, de repente você vai acabar optando pelo chocolate amargo. De repente, se você tem pizza no congelador, para você, pizza e cerveja no congelador, você vai chegar de noite, no meio da semana, vai comer uma pizza e vai beber cerveja. Mas se você chegasse e já tivesse, pô, uma saladinha pronta, certo? O frango temperado só fritar, ou já frito, não sei. Sim, estou falando é uma coisa genérica, né? Exemplos genéricos. Seja para sua alimentação, seja para a saúde, seja para se exercitar, seja para estudar, seja o que for, algo que você queira fazer. Ele fala sobre isso, né? E como você ter um pouquinho mais de assertividade, suas vontades e quais são seus hábitos, né? Isso aí que eu brinco, por exemplo, a leitura, né?
quanto a leitura foi transformador para mim. Eu acordando meia horinha antes todo dia, chegava no lugar, meu livrinho já estava ali. Hoje, para mim, é um dos maiores prazeres que eu tenho, é o momento do início do dia, onde eu acordo cedinho, tá tudo silêncio nas ruas, tomo um cafezinho. Pô, para mim isso é fenomenal. É um momento, quase que um ritual de iniciação do dia, tá? E aí ele fala sobre isso, criar barreiras entre os vícios, né? E que para você se engajar realmente nos hábitos é ideal que você crie caminhos de menor resistência, né? Por exemplo, vou dar um vício que muita gente tem, que até brinca até faz correlação com o livro que eu já comentei, responsáveis por criar os aplicativos, por exemplo, YouTube, Gmail, etc. E que aí eles falam sobre o comportamento default, o comportamento padrão. Isso se conecta muito com esse princípio 6, né? E à medida que o pessoal lá comenta no seguinte sentido, por exemplo, se você colocar um simples aplicativo que você, quando abrir o Instagram, ele vai demorar 2 segundos e vai te alertar ali em cinza, sei lá. Só aquilo já faz você, caramba, tô entrando automaticamente aqui no Instagram, não tem nada pra fazer, só peguei pra ver. De repente já faz com que você saia. Ou se você, beleza, você vai acessar o Instagram porque você gosta, porque você se conecta com amigos, seja pelo que o motivo for, porque você dá risada com os memes. Se você chegar de noite e você tirar o login, talvez no outro dia, durante o dia, você nem conecte. Porque quando você abrir, que você disser, pô, tem que botar minha senha, deixa pra lá, rapaz, entendeu? Porque você criou uma pequena resistência. Você sabe sua senha. Sua senha não é a mais difícil do mundo. Tá lá, você digitar, você digita rapidinho. Mas de repente aquilo já faz com que você, pô, não, eu nem queria ver o Instagram, eu entrei só no automático. Então se conecta muito com isso. E a sétima e última regra do jeito rápido de ser feliz é o investimento social, em que eu até me identifiquei assim nessa parte, porque ele comenta que o quão é importante, né, a gente ter desde sempre, né, na nossa evolução, estar em convívio com outras pessoas, né, então ter contato visual, você trocar sorrisos, tá, você ter momentos de confraternização. E aí ele fala, velho, que o quanto existe correlação, se não me engano, ele fala até sobre científica mesmo, correlação entre que é fator preditor, né? É como se fosse assim, que você consegue prever essa correlação de felicidade de pessoas que têm alto convívio social e pessoas que não, né? Pessoas que estão muito convivendo com a sua família, com amigos, com colegas e tal, e pessoas que não. E aí eu me identifiquei, porque assim, pô, eu tenho amigos, família e tal, eu convivo, dou risada, brinco. Eu sou um pouco, né, extrovertido, mas ao mesmo tempo nos momentos, aí ele fala sobre pessoas, cara, que muitas das vezes têm sucesso, têm felicidade, são pessoas assim diferenciadas, que são pessoas que nos momentos de adversidade, de dificuldade, ela não se isola, entendeu? Ela não se isola. E eu tenho um pouco isso, isolar, não num grau super acentuado, mas assim, num grau de dizer assim, pô, não, quando eu tô mais estressado, mais preocupado, mais ansioso, mais qualquer coisa com algo, a minha tendência não é expor, conversar, trocar ideia aí, sabe? É eu me afastar. Então, ele fala que, beleza, claro que cada um vai ter a sua forma, a sua maneira de agir, mas que muitas das vezes aquela interação com outras pessoas, a troca, a exposição, aquilo transforma você e tem muito mais efeitos positivos. Então, ele fala sobre isso, né? Como o capital social é uma, tem uma capacidade muito grande de aliviar estresse do trabalho, né? Gerar felicidade. E aí, enfim, ele reforça essa necessidade do contato visual, do sorriso, das confraternizações. É isso, galera. É isso. Então, assim, seriam esses 7 princípios, tá? Que a gente comentou. E ele vai trazendo no livro com muito mais histórias, algumas coisas engraçadas, algumas coisas científicas que você vai aprendendo, tá? E aí eu fui anotando aqui, meio que marcando um pouco o que eu consigo fazer, o que eu tenho feito, o que é que não, né? E aí são coisas que você, quanto você tem destinado sua intenção, sua energia, seu tempo para ter aquela sensação de bem-estar, de plenitude, né? Uma mente
calma, silenciosa, tudo isso gera uma sensação de bem-estar, né? Mas beleza, tá bom, pessoal? Mais uma vez aqui compartilhando um bom livro. Hoje um livro mais famoso, talvez alguns de vocês já tenham lido. Não sei se vocês tiveram a mesma percepção, se vocês tiverem uma boa percepção do livro também, comenta aí. Eu fiz questão de trazer porque eu acho que como um livro, não vou dizer que é para iniciante não, mas assim, livros mais leves também, né? Assim, de galera que, pô, não tá afim, felicidade é um tema que sempre, né, atrai, né? Ao menos para quem tá passando dos 30, eu acho que antes dos 30 todo mundo é feliz. Imagine, se fosse, seria maravilhoso. Mas enfim, aí dos 30 a gente vem com aquelas reflexões da vida, né? Mas eu acho que a depender, tô brincando, mas a depender qualquer idade, né? A felicidade é um tema que vira e mexe, nos aflige. E é bom saber, na perspectiva acadêmica, evidente, até um pouco científica, o que é que nos traz a sensação de felicidade e a sensação de plenitude da nossa vida. Então, para a gente conectar, né? Conectar o que é que você tem feito para você se sentir melhor. E nos vemos novamente aí no canal. Qualquer coisa, se inscreve, compartilha, curte aí, tá? E mostra a amigos e familiares aí que façam sentido.